Bom dia a todos os participantes e a audiência que se está a juntar a este evento. O tema de hoje é o software empresarial. Mais concretamente, nós demos ao tema o nome de Business Applications and Platforms e creio que para a audiência e para todos os participantes este é um tema fulcral, este é o coração hoje das empresas. Portanto, não há empresas que funcionem sem software empresarial e cada vez mais este é um tema de grande relevância. Para apresentar os participantes, vou passar a palavra à minha colega Marta Ferreira. Marta, bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os participantes e a todos aqueles que ainda se estão a juntar a nós. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais um fórum, um live event da IT Insight. Hoje, como o Henrique Carreiro disse, sobre o Business Applications and Platforms, e temos um conjunto de oradores hoje que nos vão ajudar a navegar aqui neste tema tão atual e tão necessário, debatermos aqui alguns pontos. Antes de passarmos propriamente às questões, e quem já acompanha os nossos live events sabe que gostamos sempre de fazer aqui uma introdução, uma apresentação dos nossos oradores. Aliás, deixamos que os mesmos façam uma apresentação sobre si, e era precisamente para aí que eu ia neste momento, pedir aqui uma apresentação, começar por ordem alfabética das empresas que hoje nos acompanham, com a Claranet, hoje representada aqui pelo Hugo Gonçalves. Bom dia, Hugo. Bom dia, Hugo. Pode só ligar o microfone? Sim. Obrigada, bom Bom dia dia, a todos, Hugo. bom dia a todos. Para já começar para agradecer aqui o convite e a possibilidade de apresentar aqui a Claranet e acima de tudo a nossa visão para esta área de Business Applications. Portanto, a minha responsabilidade de ver aqui a área de desenvolvimento de negócio de Enterprise Applications da Claranet. Portanto, é uma área de grande foco e de especialização da Claranet, e terei todo o gosto em partilhar aqui também com a audiência aquilo que será a nossa visão para esta temática. Obrigada, Hugo. Segue-se a Generix, hoje aqui representada pelo Eduardo Bentes. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Marta, e bom dia a toda a audiência. Agradecer, obviamente, desde já este convite da IT Channel para falarmos aqui um bocadinho daquilo que é a nossa experiência nesta frente. Hoje estamos aqui com a IT Insight, Eduardo. IT Hoje estamos Insight. aqui a IT Insight. Somos Obrigado todos parte desde da já mesma pela família. votação. Tudo bem. Precisamente, fazem parte da mesma família. A minha função na Generix está relacionada com o Business Development. Sou responsável aqui pela área da integração e tudo o que é a tecnologia que disponibilizamos à nossa carteira de clientes no que diz respeito a estes desafios da integração, estes desafios da desmaterialização de processos, e nesse sentido espero que o evento de hoje seja proveitoso para toda a audiência. E, de certo modo, possamos aqui contribuir para alguns inputs e algumas ideias que sejam vantajosas para quem nos está a assistir, ok? Obrigado. Obrigada, Eduardo. É também esse o nosso desejo. Temos também aqui a Microsoft hoje connosco aqui na mesa, representada pela Ruth Cardoso. Bom dia, Ruth, bem-vinda. Bom dia, Marta, bom dia, Henrique, bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite aqui à IT Insight e também por trazer aqui alguma diversidade ao painel, aqui a par da Marta. É verdade, é verdade. Eu fico sempre contente quando há mulheres nos painéis, é bom sinal. Temos que promover, é um tema que me é muito, que me vai ao coração. Portanto, eu sou Sales Manager na Microsoft para duas áreas de negócio, Modern Work, portanto, todas as áreas de produtividade, colaboração, do Copilot. Eu não sei se estou a apontar para o sítio certo, porque isto aparece em espelho, mas espero que sim. E toda a área de Business Applications, portanto, quer soluções empresariais que vão aos CRMs e ERPs, como também toda a nossa área de Low Code, No Code, de Power Platform, que já vamos certamente falar muito a seguir. Exatamente, muito obrigada, Ruth. Obrigada. Temos também, obrigada, temos também a Pagero, aqui representada hoje pelo Duarte Machado. Bom dia, Duarte, bem-vindo. Olá, muito bom dia, Marta. Bom dia a todos os colegas de painel. Desde já quero agradecer à IT Insight a oportunidade de podermos debater alguns temas que vão ser aqui debatidos e partilhar algumas informações para a audiência que penso que sejam proveitosas para todos nós, as nossas experiências em nossas empresas. E essa é a minha expectativa para este evento de hoje. Obrigada, Duarte. E por fim, não menos importante, temos também a pontual com o Nuno Paiva. Bom dia, Nuno, e bem-vindo. Bom dia, Marta, bom dia a todos os meus colegas de painel e bom dia à audiência. E agradecer também à IT Insight por este convite para participar neste evento.
A Pontual, pronto, é uma empresa especializada em implementação de ERPs, portanto não faz todo sentido este tema. A minha função na Pontual, eu sou o Chief Operation Officer da Pontual, portanto também tenho a função de implementar este tipo de soluções e trazer aqui às operações da Pontual estas questões das aplicações. E também acumulo o cargo de gestor das unidades de ERPs e de desenvolvimento na Pontual. Portanto, nós somos especialistas nestas implementações, portanto acho que podemos aqui acrescentar algum valor ou faremos por isso. Obrigado. Com certeza que sim. Muito obrigada, Nuno. E apresentações feitas, vamos então começar aqui o verdadeiro debate, o que interessa aqui à nossa audiência. Para isso, passo a palavra ao Henrique para a primeira questão. Henrique, força. Obrigado. Muito obrigado, Marta. Portanto, vamos então dar início à primeira questão. E a primeira questão tem a ver com a evolução do software empresarial. Bom, todos nós sabemos, e quem anda neste mercado há algum tempo sabe naturalmente, que o software empresarial tem sofrido, aliás, todo o conceito de software empresarial tem sofrido alterações. Foi sofrendo alterações e claro que estes últimos anos têm sido em catadupa e agora espera-se ainda mais. Portanto, a primeira pergunta é a seguinte: ainda faz sentido falarmos em software de gestão? Ou hoje vai muito para além, portanto, este software empresarial vai muito para além do software de gestão? O que é que os nossos participantes notam em termos de o que são as principais evoluções no mercado? E eu passaria, em primeiro lugar, a palavra enfim, para endereçar esta questão ao Nuno Paiva, da Pontual. Nuno, bom dia. Bom dia mais uma vez. Pronto, efetivamente, temos sentido nos últimos anos uma evolução significativa dos sistemas de gestão. A nível global, o que sentimos é que as soluções empresariais evoluíram significativamente. Hoje já vão muito para além daquilo que era o vulgar sistema de gestão, muito virado para aquilo que era o apoio a cumprir os prazos legais, a cumprir as questões fiscais. Portanto, e a nível global temos sentido uma evolução grande. Mas ao mesmo tempo, e olhando para aqui um bocadinho para a nossa realidade nacional, que temos um tecido empresarial composto maioritariamente por pequenas e por microempresas, ainda sentimos muito, e nós temos essa experiência porque temos clientes desde o cliente mais pequenino da microempresa que está a iniciar o seu trabalho ou que se mantém pequeno até empresas de grandes dimensões, sentimos que ainda está muito virado para aquilo que é cumprimento da obrigação legal e fiscal. Nas empresas de maior dimensão, sentimos já aquela procura por soluções verticais para resolver problemas mais específicos de cada departamento, e isso traz outros desafios. Estas últimas novidades, ou que já não são novidades para ninguém, da inclusão da inteligência artificial generativa, que temos sentido que cada vez mais é um tema que as empresas nos procuram para ter, vão trazer aqui uma evolução muito mais importante nos sistemas, naquilo que é o apoio à gestão. Portanto, eu acho que aqui deixarão de ser sistemas de gestão da empresa, mas sistemas de apoio àquilo que é a definição da estratégia e àquilo que é a definição de futuro da empresa. Acho que é um pouco isto que queria partilhar. Muito obrigado, Nuno. Para o próximo, a mesma questão, mas agora gostaria de ouvir a opinião do Hugo Gonçalves, da Claranet. Hugo. Sim, e também reforçando a mensagem que foi partilhada, eu diria que mais do que um software de gestão, hoje quase que é um software de transformação. Portanto, muitas das vezes é o próprio, os integradores, os próprios fabricantes das plataformas que muitas das vezes desafiam as próprias organizações, que podem trazer inovação àquilo que poderá ser a forma de olharem para os processos, a forma de olharem para a colaboração e a forma de interagir com a informação. Portanto, e hoje existe uma velocidade muito grande do ponto de vista de evolução, que obriga a acompanhar dentro do ponto de vista de novas ferramentas e novas componentes que podemos integrar dentro daquilo que são as nossas soluções, e desafiar as próprias organizações a olharem de forma diferente para a forma como hoje operam, para a forma como hoje colaboram. Claro que hoje está a ser muito impulsionada e acelerada pelo aquilo que é a adoção e implementação da inteligência artificial, mas claramente tem que se começar a verticalizar cada vez mais e identificar aquilo que são as necessidades específicas de setores,
de empresas, de departamentos e até dos próprios colaboradores, para depois poder trazer esta transformação e um olhar diferente para a forma como as empresas operam. Portanto, claramente passamos de um modelo mais focado em controle para um modelo mais orientado à transformação e à inovação, e aí o software empresarial tem claramente um papel e um contributo muito importante para desafiar as organizações a fazer de forma diferente, mais eficiente e que se calhar com mais impacto naquilo que é a operação do dia a dia. Muito obrigado por esta perspectiva interessante. Se calhar para o próximo ano vamos mesmo mudar o nome do fórum e chamar de software transformacional, que era capaz de ser uma boa ideia. Eduardo, gostava de ouvir a sua, Eduardo Bentes, gostava de ouvir a sua opinião também sobre este tema da evolução do software empresarial. Obrigado, Henrique, e eu concordo plenamente com aquilo que o Hugo referiu ainda há pouco. Eu diria que num passado próximo nós tivemos aqui 3 grandes marcos. Temos nos anos 70 o surgimento do computador pessoal, não é? Que toda a gente tinha a capacidade, ou quando se iniciou a capacidade de alguém adquirir um computador pessoal. Anos 90, o boom da internet e do www, e atualmente, diria eu, estamos então a sofrer a explosão da transformação digital, que eu não chamaria tanta transformação digital, mas quase que a aceleração digital, porque a transformação digital em si já surgiu quando surgiram os computadores em si. Aquilo que nós notamos no mercado, em termos de evolução do software, vai muito para além de evoluir a tradicional ferramenta de gestão, o conceito dos ERPs em si, e cada vez mais entra o tema da integração de sistemas como algo de extrema relevância e estratégico para as organizações, porque, tal e qual como o dizia, cada vez mais hoje se trabalha em cima de plataformas, e é na interligação entre estas plataformas que se consegue obter os dados em tempo real para ajudar nas tomadas de decisão. Somos também confrontados com a automatização e a robotização de processos, ou seja, hoje em dia a substituição das tarefas manuais por robôs é algo que com frequência começa a ser adotado pelas organizações, não falando também de que o conceito do licenciamento do software e de ter infraestruturas internas passou então e está a passar gradualmente para o conceito do cloud computing e de termos os nossos sistemas na nuvem. Obviamente que a inteligência artificial e o machine learning nem vale a pena aqui referir muito, porque diria eu que é não só trendy, mas é hoje o elemento comum nas discussões semelhantes àquela que nós hoje estamos aqui a ter, sempre e cada vez mais direcionado para a experiência do utilizador em si, não é? E tendo por base o uso da experiência do utilizador com as soluções que são disponibilizadas, surge também, desde logo, o tema da análise de dados e do business intelligence, não é? Para que consigamos, de uma forma sucinta e estratégica, retirar um conjunto de dados que apoiam, então, os decisores a tomar as suas decisões. As plataformas low-code e no-code começam também a ser uma realidade, onde, sem grandes competências em termos de IT, é possível parametrizar, customizar plataformas e até fazer algum desenvolvimento de plataformas, não esquecendo também o tema da cibersegurança, que cada vez mais é algo extremamente relevante e que de especial preocupação dentro das organizações, e a esse nível também temos assistido a uma evolução extremamente significativa no que diz respeito à camada de segurança das aplicações. Obrigado, Eduardo. Para a próxima questão, passava a palavra à Marta. Obrigada, Henrique, e tenho aqui a dizer que provavelmente acho que serei a única filha do boom da internet aqui neste painel, mas cada um pertence à sua época. Falamos agora de desafios, aqui passando este à parte, falamos agora de desafios e dos desafios da adoção e da formação que efetivamente as business applications trazem. E eu começava por perguntar precisamente à Ruth Cardoso, aqui da Microsoft, se que os silos de informação e a falta de formação em si dos colaboradores continuam a ser um problema nesta adoção destes novos softwares pelas empresas, e por outro lado, que estratégias é que podem surgir para superar estes mesmos desafios e obstáculos e garantir que há uma implementação eficaz?
Sim, sem dúvida, obrigada, Marta. E, obviamente os meus colegas de painel poderão complementar, porque depende muito também das empresas com quem lidamos. Mas sim, sem dúvida que continuam a existir e são muitas vezes inibidores da adoção de soluções de software, a existência de silos de informação e a falta de formação de colaboradores, mas curiosamente, e na minha opinião, também são um motivo para a adoção de algumas tecnologias, não é? Portanto, este cenário nós vemos várias vezes em empresas que crescem muito de repente ou que tentam diversificar o seu portfólio de soluções para o mercado, para dar resposta mais rapidamente ao mercado, e depois em cada um dos departamentos junta-se informação, por exemplo, que fica só dentro daquele departamento, e mais uma vez isto depois cria a dificuldade de partilha uniformizada com outras unidades de negócio. E isto coloca aqui um desafio até ao crescimento e à resposta informada das empresas nas decisões que tomam. Portanto, os efeitos negativos são diversos também para as pessoas, na produtividade das organizações e, nomeadamente, na duplicação de esforços. Portanto, como eu disse há pouco, o impacto na tomada de decisões e depois reflete-se também para fora, no impacto da satisfação dos clientes com quem estas organizações lidam. Naquilo que é a formação dos colaboradores, e se temos algumas empresas no mercado que têm um programa de formação tecnológico pensado, ainda assim não são muitas, e esta falta de aposta na formação e na capacitação dos colaboradores ajuda a acentuar a discrepância na capacidade das empresas, às vezes, de adotarem estas soluções de software. E a adoção, mais uma vez, pode trazer ainda mais este fosso. Eu estou a tentar não usar os estrangeirismos, ok? Porque no nosso dia a dia é muito comum. Força, Ruth, força. Acho que isto é um mundo muito habituado aos estrangeirismos. Este fosso nos silos de informação que existem nas empresas. Várias formas que nós temos de responder a isto. Torna-se fundamental uma estratégia multifacetada nas empresas que promova uma comunicação aberta por departamentos, que incentiva a colaboração através de plataformas integradas, e o Eduardo falou nisto, não é? O tema das plataformas, e a Microsoft tem-se pautado por colocar acima de tudo o facto de ter uma plataforma integrada, independentemente do tipo de solução, seja produtividade, colaboração ou soluções de negócio, e com programas contínuos e personalizados para responder às necessidades de formação dos colaboradores. Sobre este ponto das plataformas integradas, como eu disse, quer no tema da produtividade, quer na integração de dados, temos feito um esforço para acompanhar as necessidades das empresas, sejam elas de que dimensão forem e também de que tipo de setor estejam presentes. E falámos já de inteligência artificial, felizmente, e portanto esse também tem sido um ponto que na plataforma, com todas as suas áreas que pode ter de diferentes impactos no negócio, mas que ainda assim são integradas, temos colocado a inteligência artificial em cima dessa mesma plataforma para que, ou através do Microsoft Copilot, do M365, do GitHub para os developers ou do Dynamics 365, que dá aqui resposta às soluções de negócio, possamos criar experiências integradas com tecnologia e que essa experiência seja mais eficiente e capaz de potenciar a diferentes departamentos numa mesma organização o acesso fácil a dados da organização, estejam eles onde estiverem, e ter assim uma imagem completa da empresa, cumprindo obviamente todas as políticas de segurança que as empresas obrigam. Obrigada, Ruth. A verdade é que ao longo deste ano e do final do ano passado, todos os nossos live events da IT Insight, de uma maneira ou de outra, foram tocar na inteligência artificial. Por isso é um tema incontornável também aqui na nossa revista. Muito obrigada, Ruth, aqui pelo contributo. Na mesma questão, gostava também de ouvir aqui o Gonçalves, da Claranet. Se calhar recordo aqui, falamos aqui sobre o problema da formação e da adoção destes novos softwares e também na sua perspectiva, como é que quais são as estratégias que podemos então encontrar e que podem ajudar a passar este obstáculo? Sim, e até partilhando um bocadinho a nossa experiência, e se calhar também muito comum a muitos dos meus colegas de painel, que já tivemos envolvidos em iniciativas de transformação, em projetos de implementação, e que muitas das vezes tiveram
calhar falharam no final, porque a adoção é que depois foi validar aquilo que foi o princípio e a visão inicial do ponto de vista da organização, da adoção e da implementação de uma ferramenta. Portanto, claramente a adoção tem que ser um tema que tem que se trazer logo no início, quando se está a trabalhar aquilo que são os vetores de inovação e de implementação de novas soluções, e diria que envolvendo as pessoas da fase inicial pode ser um fator importante naquilo que poderá ser mais tarde a adoção dessas próprias plataformas. Acho que cometemos alguns erros no passado de olharmos mais para este tema da adoção, focando mais no como fazer, como utilizar, e muitas vezes não explicamos o porquê. Se calhar não demos a visão global do porquê é que era necessário adotar e implementar um determinado tipo de tecnologia, e muitas vezes não tivemos essa reciprocidade das pessoas no final. Portanto, claramente envolver as pessoas, uma comunicação aberta, como a Ruth acabou de dizer, fomentar talvez uma cultura de inovação, uma cultura de eficiência, de otimização e de melhoria contínua, e nada melhor do que as próprias pessoas que trabalham no terreno para poderem dar esse input do que é que podíamos fazer diferente e que pudesse ser melhorado, e depois ter aqui, obviamente, também programas de inovação que possam olhar para essas ideias, para essas notas que as equipas vão dando e que depois possam ser materializadas em estratégias mais vastas de inovação e de otimização de alguns destes processos e algumas destas ferramentas. Portanto, eu diria, em resumo, envolver as pessoas de uma forma global em todos estes processos de inovação e de adoção de novas ferramentas e novas tecnologias. Obrigada, Hugo. Na mesma questão, gostava também de ouvir a opinião do Duarte Machado, da Pagero. Completando já a resposta pela Ruth e pelo colega Hugo Gonçalves, eu só queria dar aqui uma adenda sobre a estratégia de superação e fazendo um pouco o link com o que o Hugo falou. As empresas, os softwares hoje em dia são softwares de transformação e a velocidade dessa transformação é muito grande. Ou seja, posso dizer que é quase diária de acordo com o negócio, com o core negócio com que as empresas atuam atualmente. Portanto, acreditando que uma das principais estratégias de superação realmente é envolvendo os colaboradores, e não quero me debruçar um pouco sobre isso, mas sobretudo envolvendo as lideranças. Ou seja, é muito importante em processos de cada vez mais superação e estratégias de superação no que toca à formação, ter sponsors em projetos fazendo parte das lideranças, garantindo assim que haja um apoio nessa transição, promovendo a mudança cultural, porque temos que entender que as empresas vivem de um mindset, de uma cultura imposta, que está em constante mutação, diariamente, ano a ano. As empresas cada vez tornam-se mais ambiciosas em termos de objetivos, quantitativos e qualificativos entre as organizações. Portanto, é muito importante que as pessoas que são envolvidas nesses processos percebam os reais benefícios que essas transformações que possam trazer para o seu dia a dia. Portanto, querendo um pouco, não falando um pouco mais do que já foi falado, eu acho que o envolvimento das lideranças é muito importante em todo este processo. Obrigada, Duarte. E por fim, alguém tinha que ficar para o fim, Nuno. Também sei que quer aqui contribuir aqui para a conversa neste ponto. Sim, fiquei aqui, pronto, já com um pouco a dizer, né? Já foi um bocadinho explorado pelos restantes participantes este tema, pronto, mas falamos aqui de dois temas diferentes, né? Um que é a questão dos fios de informação, e aqui, pegando neste tema, ainda hoje nós sentimos, e ainda há pouco tempo num evento que fazíamos para os nossos clientes, alguém falou que um dos nossos maiores concorrentes a nível das soluções de gestão ou das soluções para as empresas e pegando aqui Ruth, não estamos a falar do Dynamics, mas sim é o Excel. Portanto, ainda temos o Excel como uma das soluções e um bocadinho mais lá em baixo, porque estamos muitas vezes a falar de empresas de grandes organizações que já implementam sistemas muito evoluídos, e mesmo nessas organizações encontramos o Excel muito disseminado e muitas vezes lá a gerir pequenas questões, pequenas que às vezes são grandes desafios que as empresas têm dentro das suas operações. E isto é um desafio enorme. Envolver as pessoas, e pegando já no tema das pessoas também, que foi aqui falado, envolver as pessoas desde o início, olhar para os processos não como os processos as is e olhar para eles de forma a transformá-los também, porque isto muitas vezes eu digo aqui às equipas de consultores que nós temos, que têm que olhar para os desafios que lhes são colocados, não para resolver o que o cliente o que a empresa já tinha, o que o nosso cliente já tinha naquele momento,
substituir algo que já existia por uma coisa semelhante. Isso não é o desafio que nós temos. O desafio é olhar para aquele processo e perceber onde é que o podemos melhorar e como é que podemos acrescentar valor, ser efetivamente consultores neste processo. E isto faz parte de ouvir o utilizador que está com aquele desafio no momento. Eu concordo com o que disse o Duarte, desenvolver aqui, ter os sponsors das implementações é muito importante, mas é muito mais importante, e na minha opinião, ok, ter aqui as pessoas que vão trabalhar no dia a dia com as soluções, porque já tivemos todos nós, e eu acho que todos nós que já participamos em processos de implementação, questões em que chegamos na altura que vai arrancar e a pessoa que efetivamente faz aquilo no seu dia a dia diz isto não é assim, não funciona assim, falta aqui isto, falta aqui este campo, falta aqui este processo. Isto é desafiante e as pessoas muitas vezes não adoptam, ou há aqui um risco da adoção não ter aquele impacto que era suposto, porque as pessoas não foram envolvidas e sentem aquilo como uma imposição, não veem qual é a mais-valia que aquilo vai trazer, que aquela transformação, que temos estado aqui a falar muito de transformação, aquela transformação que nós todos gostamos de coisas novas, mas o ser humano gosta de hábitos e gosta de estar confortável a fazer aquilo que já faz todos os dias. Mudar não é fácil e nós sentimos isso todas as vezes que fazemos um arranque de um sistema. Aqueles dias são, eu digo sempre isto, quando atualmente já não participo muito em processo de implementação, só às vezes para dar aqui uma palavra de conforto às equipas de consultoria, faço isso poucas vezes, mas eu dizia sempre que isto vai ser um processo doloroso. No início vai doer bastante. E, portanto, depois vamos gradualmente sentindo aquilo que foi o resultado final e também transmito muitas vezes isto, que é explicar às pessoas o que é que aquela mudança vai trazer de melhoria. Porque muitas vezes mudar por mudar, acontece muito isto, infelizmente ainda acontece muito, mudar de um sistema, porque aquele sistema passou a ser um sistema obsoleto e temos que mudar para um novo sistema e não trazemos ali nenhum valor acrescentado. Mas é este o desafio que nós temos que ter. Relativamente à questão dos silos, pronto, há aqui uma questão importante que é vou usar aqui no estrangeirismo, Ruth, o data governance é cada vez mais importante nas empresas, porque muitas vezes temos diversos sistemas nas organizações e os mesmos termos são usados diferentes e muitas vezes não estamos a casar a informação. E isto depois é um desafio enorme, mesmo até para começarmos a utilizar estas tecnologias emergentes de inteligência artificial. Sem dados de qualidade não vamos ter bons insights. Obrigada, Nuno. Foi o último, mas conseguiu condensar imensa informação. Obrigada, Nuno. Passo agora a palavra ao Henrique Carreiro para a próxima questão. Obrigado. Muito obrigado, Marta. A próxima questão prende-se um bocadinho com o que o Nuno até estava a falar e tem a ver com a integração deste software com as plataformas de dados, não é? Obviamente cada vez isto é mais importante, por um lado, serem capazes de consumir das plataformas de dados, por outro lado, serem capazes de alimentar as plataformas de dados para a posterior análise. E sabemos que em cada um dos lados, deste contínuo, estão cada vez mais ferramentas tem a ver com machine learning, tem a ver com IA, se calhar sobretudo na parte da análise, mas a pergunta aqui é para os nossos participantes, como é que o software com que trabalham, no fundo que oferecem aos clientes se integram com as plataformas de dados nas organizações e como é que veem esta integração. E nós teremos questões específicas sobre IA um bocadinho mais à frente, mas esta tem mais a ver especificamente com a integração com as plataformas de dados existentes e pronto, e com aquelas que se prevê que implementa, mas sente que plataformas de dados, de alguma forma, hoje, ou alimentam ou se alimentam até de IA e servem para alimentar modelos de machine learning, desde motores de recomendação até muitas outras coisas. E, portanto, eu começaria pelo Duarte Machado relativamente a esta questão. Duarte, gostava de ouvir a sua opinião. Ok, obrigado, Henrique.
Sim, é verdade que a integração hoje em dia é um fator bastante importante para multi-cenário de plataformas que as empresas atualmente adoptam. E é verdade que existe um enorme desafio nas organizações em ter uma integração total. Nós na Pagero costumamos dizer que nós somos o operador telefónico dos ERPs. Nós permitimos com que as empresas se comuniquem dados, porque só através de dados, comunicando dados entre empresas, em diversos ecossistemas diferentes, porque temos que pôr aqui nesta equação, nas integrações, os diferentes ecossistemas, empresas com uma evolução tecnológica considerável, empresas sem evolução tecnológica, portanto, não podemos descurar todo o ecossistema envolvente nas empresas, seja stakeholders, seja os seus clientes. Portanto, tem que haver uma capacidade adaptativa para que sejam todos integrados neste processo. Portanto, eu acredito que um dos principais desafios é permitir a capacidade de adaptabilidade não da empresa em si, mas com os seus fornecedores e seus clientes no seu negócio. Portanto, eu acho que isso é um dos principais desafios que as empresas enfrentam atualmente, não só no mercado nacional, nas pequenas e médias empresas, mas sobretudo nas grandes empresas, quando vamos para mercados internacionais, em que trabalham com diferentes níveis de procura e de requisitos, e quando metemos esta equação, os requisitos de compliance tornam-se muito mais complexos. Portanto, acreditamos que dados permitem com que a inteligência artificial funcione. Portanto, comunicando dados, recebendo dados, independentemente dos sistemas onde eles provêm, e ter uma capacidade agnóstica de os indexar aos seus respectivos ERPs, permite cada vez mais que o Machine Learning e a inteligência artificial tenham uma análise qualificativa sobre toda essa informação. Isso permite com que as empresas tenham a capacidade de ter informação diariamente através desse mesmo processo de integração. É verdade que cada vez mais existem conectores nativos com os principais ERPs a nível mundial, isso, nós desenvolvemos isso na nossa área de negócio. Não podemos esquecer que existe também sistemas locais e temos que ter essa capacidade de conectividade em termos de integração, seja por APIs, seja por outro tipo de conectividade. Portanto, daquilo que eu verifico cada vez mais, as tecnologias têm que ser cada vez mais personalizadas. É verdade que porque os requisitos dos nossos clientes também são cada vez mais diferenciadores. Existe uma necessidade de uniformização. Quando olhamos para grandes empresas, percebemos que, apesar de elas atuarem em diferentes geografias, em diferentes mercados, existe a necessidade de haver uma uniformização dos processos e uniformização de conectividade. No nosso caso, nós primitivos através de uma única conexão, nós trabalhamos num conceito de open network. Isso permite cada vez mais que as empresas, independentemente de onde é que elas se possam encontrar, elas se possam conectar de uma forma simples, independentemente dos ecossistemas envolventes. Falando um pouco daquilo que a Pagero traz de valor para o mercado. Muito obrigado. Muito obrigado, Duarte. Eu gostaria agora de ouvir a opinião do Eduardo Mendes sobre este tema da integração, seja para um lado, seja para o outro, digamos assim. A montante e a jusante do software empresarial. Obrigado, Henrique, e concordo plenamente com a informação que o Duarte aqui partilhou no que diz respeito a esta necessidade estratégica de ter tecnologia ágil para transacionar dados, não só com as plataformas de IA, mas também com os parceiros de negócio em si, não é? E este conceito do agnóstico, de ter tecnologia que em termos de integração é agnóstica para que, de facto, consigamos estabelecer estas pontes de comunicação. É estratégico, ou seja, a integração de hoje dos softwares empresariais ou das plataformas empresariais com o IA é algo extremamente estratégico quando está na estratégia da empresa uma transformação digital, não é? E nesse sentido é através deste tipo de ligação e deste tipo de integrações que conseguimos recolher um conjunto de dados e de insights valiosos que permitem depois, de facto, aos decisores tomarem os rumos certos nas alturas adequadas. No que diz respeito a estes processos de integração em si, a Generix tem uma larga experiência nesta área enquanto especialista no desenvolvimento de middlewares de integração, precisamente para facilitar a implementação deste tipo de processos de transação eletrónica de dados entre plataformas, e não só na lógica interna entre sistemas da própria organização, como entre sistemas de
organizações distintas, aquilo que nós denominamos o conceito EDI, de certa forma foi aqui um pouco introduzido pelo Duarte, ok? E na prática o trabalho que nós desenvolvemos ajuda de facto a fazer ou a estabelecer estes pontos de ligação que permitem tanto ir recolher dados como ir depositar dados em data lakes, em data warehouses, através do qual depois com o devido treino, com os devidos algoritmos de IA e de machine learning, conseguimos de lá retirar um conjunto de informação estratégico para as empresas. Do ponto de vista aqui um bocadinho mais técnico, óbvio é que para conseguirmos estabelecer estas ligações, temos nativamente na nossa oferta APIs e a capacidade de nos interligar às APIs, aos web services, e a conectores específicos, conforme aqui o Eduardo também referiu, que hoje em dia algumas das ferramentas de mercado já possuem. Temos também, do ponto de vista da arquitetura de sistema, esta capacidade de ligar a bancos colossais de dados, não é? As tais data lakes, que é algo que, através de processos que nós denominamos de ETL, de extração, de transformação e carga de dados, conseguimos extrair a informação para que depois seja devidamente tratada, para que consigamos daí e de puros dados recolher informação valiosa para as organizações. Pese embora, na nossa ótica, a inteligência artificial ainda seja um pouco incipiente, aquilo que nós começamos a notar no terreno e na casa dos nossos clientes é que hoje as empresas, com este tipo de integração e com este tipo de implementação, começam a tirar partido no que diz respeito à automação de processos repetitivos e à substituição daquilo que nós apelidamos dos metadedos e dos Excels e passar aos metadados e à integração direta de dados entre sistemas, ok? Isto é algo que acrescenta muito valor e traz muita eficiência à empresa, porque de certo modo retiramos este trabalho manual que muitas vezes não traz grande valor acrescentado e por vezes até induz alguns erros em sistema. Vemos também e assistimos aos nossos clientes a utilizar esta riqueza do IA para, por exemplo, prever padrões de consumo, otimizar níveis de estoque, ok? E com base nisto, numa lógica cada vez mais do conceito de just-in-time numa cadeia de abastecimento, vemos as empresas preocupadas com os investimentos que fazem em torno de estoque e, por isso, a necessidade de recolher informação e ter sistemas de apoio ao controlo e às previsões de consumos, como outros exemplos poderei dar relativamente à otimização de rotas logísticas. Por exemplo, nas linhas de produção, começas a utilizar e a recorrer a este tipo de integrações com o próprio hardware, de modo a que se consiga antecipadamente identificar anomalias e proceder a intervenções de manutenção mais preventiva, ok? E até a própria otimização dos planos de produção. Por isso, é estratégico cada vez mais esta capacidade de ter dentro das organizações a nossa tecnologia a interagir com os vários sistemas externos, e aí a importância deste conceito da interoperabilidade ou da integração entre sistemas. Obrigado, Eduardo. Agora gostaria de ouvir a Ruth Cardoso, sabendo que, de facto, a Microsoft tem investido significativamente na camada de dados, precisamente, e com um grande impulso, creio que desde maio do ano passado, com o lançamento do Fabric, ou pelo menos com o anúncio do Fabric, o lançamento gradual, e portanto gostava de perceber qual tem sido este impacto, como é que vem esta integração do software empresarial com esta camada crescente de dados. Obrigada, Henrique. Deixe-me dizer que estou impressionadíssima com a expressão metadedos, ok? Também. E sim, Nuno, eu também sou adepta do Excel, ok? Portanto, eu também reconheço que é um grande competidor também nosso, ok? Tem direitos de autor, Ruth, tem direitos de autor. Eu sei, não vou usar. Fica tudo dentro de casa. Mas sim, portanto, à medida que as organizações se têm tornado mais orientadas a dados, não é? Porque tem sido uma transformação dos últimos anos,
aquilo que se tenta fazer na integração, às vezes, de softwares que já existem ou softwares que tentam colocar com plataformas de dados que já existiam, que não estavam integradas, tornam-se desafios complexos, e sim, o Fabric tem sido uma boa experiência naquilo que é a integração dos dados. A nossa abordagem na Microsoft, sim, passa por facilitar ou criar plataformas que facilitem essa integração e que seja uma transição também para os utilizadores suave e eficaz dentro das suas ferramentas. E por isso também, mais uma vez, numa lógica de plataforma, temos a nossa plataforma de dados integrada com os nossos softwares de CRM, ERP e por aí fora. Também temos, obviamente, o Fabric que está em cima da nossa plataforma da Azure e também o Azure tem diferentes modelos de integração de dados que se adaptam à necessidade de cada uma das empresas, do seu tamanho e dos recursos que estão disponíveis do lado das empresas. Portanto, conseguimos com isto dar às organizações, ao juntarmos os dados e ao integrarmos os dados, fornecer dados mais valiosos, não é? Que levem à tomada de decisão. Mais uma vez, melhorar a colaboração, falámos disso há pouco, até quando falámos da capacitação das pessoas, melhorar a colaboração entre as pessoas, dar uma visão mais abrangente do negócio, garantir estas conexões entre os armazenamentos de dados e às vezes descobrir blind spots que podem existir nas organizações, melhorar a eficiência, o retorno de investimento, promover melhores experiências entre os clientes, entre as organizações, os seus clientes e os seus parceiros. Não podemos esquecer que é fundamental. Este processo tem vindo a assustar um bocadinho as organizações, mas depois a tornar a sua vida mais simples e, obviamente, a inteligência artificial não podia deixar de ser, não é? A inteligência artificial veio criar aqui, veio facilitar então esta transformação, porque a capacidade que tem de trabalhar grandes quantidades de dados vai permitir às empresas crescerem em valor de mercado. E hoje em dia são cada vez mais as organizações que reconhecem que a inteligência artificial faz parte do seu crescimento, não é? A Accenture fez um estudo há relativamente pouco tempo em que 84% dos executivos reconheciam que os seus objetivos de crescimento só iam ser alcançados pela aplicação de inteligência artificial nas suas organizações. Não só porque conseguem aumentar a experiência humana, porque a inteligência artificial consegue dar às pessoas, permite às pessoas focarem-se nas suas responsabilidades estratégicas e de valor acrescentado e diminuir tarefas, e há pouco o Eduardo também falou disso, diminuir tarefas que são mais rotineiras, otimizar as operações e, portanto, o sucesso empresarial está a exigir às empresas continuadamente a redução de custos, o aumento do lucro, reduzir o tempo de colaboração, de colocação de produtos no mercado, melhorar o serviço ao cliente e, portanto, este tema de inteligência artificial sobre os dados permite também esta otimização e, mais uma vez, se eles não tiverem integrados, isto não é possível da mesma forma. Obviamente, utilizar os bots, ter uma fonte de dados onde colocamos um bot a ir buscar dados e a responder ao mercado, hoje em dia também não lhe vou chamar uma commodity, mas já é muito visto no mercado. E mais uma vez aproveitar, e por último aproveitar aquilo que é o potencial das plataformas de dados que têm internamente, porque conseguem analisar de uma forma mais moderna e conseguem recolher e armazenar informação, processar os dados que têm à mão, mas de todas as fontes de dados que estão dentro da empresa, e isso pode trazer às empresas um grande crescimento. Portanto, conseguem compreender de forma mais profunda a informação que têm, perceber que têm informação muito valiosa dentro das organizações e, com isso, identificar as tendências, os riscos e ter, mais uma vez, uma resposta mais efetiva ao mercado e aos desafios que têm no seu dia-a-dia. Muito obrigado, Ruth. Passava agora a palavra à Marta para a próxima questão. Obrigada, Henrique. Vamos falar então da famosa inteligência artificial, que a gente já entrou aqui várias vezes no nosso debate, e precisamente começava aqui por perguntar ao Gonçalves da Claranet e pedia aqui, porque este tema sabemos que é extenso e que dá asa a respostas longas e efetivamente interessantes, tendo em conta tudo o que está acontecendo nesta área, mas pedia efetivamente aqui alguma capacidade de síntese e começava por, se calhar, perguntar
é aqui um 2 em 1, ou seja, como é que a inteligência artificial está a alterar ou vai alterar o vosso próprio software enquanto empresa e de que forma é que, no geral, o impacto nas organizações, o impacto que a inteligência artificial vai ter no seio das organizações, sabemos que nem todas ainda estão, nem pouco nem mais ou menos, com inteligência artificial integrada ou que há muitas questões, e já se falou há pouco da cibersegurança, algumas questões que estão aqui inerentes à inteligência artificial, mas de facto, como é que a inteligência artificial está a alterar o vosso software e qual é o impacto que pode ter nas organizações e em que áreas é que notam também os clientes a procura de mais soluções? Sim, de facto, este é um tema, aliás, eu diria que nós já temos vindo a falar dele em todas as questões aqui que fomos respondendo. Realmente é o tema que neste momento está a ter mais prioridade do ponto de vista de exploração. Eu diria que ainda estamos numa fase, diria, de exploração de potencialidades. Eu diria que há um grande potencial na adoção e na implementação dentro das organizações. Eu diria o que mudou é que hoje não há nenhuma conversa que se tenha do ponto de vista de software em que o AI não apareça do ponto de vista de integração. A Ruta há pouco estava a dizer, não diria que é uma commodity, eu quase me atrevo a dizer que hoje é quase uma commodity, portanto já tem que fazer parte do ponto de vista de qualquer aplicação ou software, ter uma experiência da AI, e eu acho que estamos num momento muito interessante porque democratizou-se, e portanto, seja as grandes empresas que sempre tiveram acesso, porque têm outro tipo de recursos, a estas tecnologias, até a mais pequena empresa hoje consegue ter efetivamente acesso a um conjunto de plataformas. E aí os fabricantes, e em particular, não estando aqui a Ruth, mas a Microsoft tem feito aqui um papel muito interessante na disseminação dessas experiências. E portanto, hoje conseguimos falar da AI com pequenas empresas, em qualquer tipo de organização, em qualquer tipo de dimensão, e podermos claramente criar experiências, que eu acho que isso também é uma que mudou, personalizadas à realidade da organização, à realidade dos departamentos e à realidade dos processos como conseguimos aqui trabalhar. Gostava só de dar aqui uma outra nota que me parece também relevante, que é a forma como hoje também interagimos com os próprios softwares. E, portanto, já vamos ter, e já está a haver uma tendência do ponto de vista de UI, de User Experience, de User Interface, formas diferentes de lidarmos com os softwares. Se calhar podemos fazê-lo por voz, se calhar podemos fazê-lo apenas consulta, por um chat. Portanto, mesmo nós, do ponto de vista de desenvolvimento daquilo que poderá ser os softwares do futuro, também temos que considerar que potencialmente haverá formas diferentes do ponto de vista de UI, de User Experience, de interagir com os softwares, porque efetivamente está a mudar, e está a mudar muito rápido, e está a vir uma nova geração que vai entrar no mercado de trabalho e que interage com as aplicações de uma forma completamente diferente, e isso tem que ser também considerado do ponto de vista da usabilidade das próprias aplicações. Obrigada, Hugo, e obrigada pela capacidade de síntese aqui neste tema tão rico atualmente. Ruth, aqui a sua opinião e também aqui na perspectiva da Microsoft, como é que acredito que se está a mudar para o resto do mundo, na Microsoft está a mudar também, e como é que a inteligência artificial está aqui a mudar o vosso próprio software, como é que têm a trabalhar toda esta questão e de que forma é que veem este impacto nestas soluções que integram IA? Sim. Sim, sem dúvida, e concordo plenamente com aquilo que eu disse. Do nosso lado, a commodity é sem dúvida, todas as nossas plataformas têm que ter inteligência artificial, não é tem que ter, tem inteligência artificial, e portanto estamos certamente num ponto de inflexão, não é? A inteligência artificial, vamos lá ver, já existe há muito tempo, não é? Aquilo que nós ouvimos falar nos últimos tempos é a inteligência artificial generativa, a possibilidade de utilizar linguagem natural em cima da inteligência artificial e por isso colocá-la na ponta dos dedos de qualquer pessoa, não é? Não preciso de ser muito techy para utilizar a inteligência artificial. Isto está a transformar o software e as organizações e a moldar, eu diria, o futuro de alguns setores, porque se nós virmos alguns exemplos, por exemplo, a gestão de recursos humanos, se eu posso automatizar processos de recrutamento, de seleção, acelerar o tempo de onboarding de alguém, pronto, já utilizei os estrangeiros, utilizar o tempo de onboarding de alguém numa organização, ou se do ponto de vista de atendimento ao cliente, e já falámos dos chatbots, eu consigo acelerar a resposta ao mercado e colocar assistentes virtuais a melhorar a experiência do cliente, a encontrar mais facilmente aquilo que o cliente quer de acordo com as suas necessidades. Na saúde, e eu acho então no setor público, aquilo que nós podemos fazer tem um impacto tremendo. Na saúde, termos diagnósticos assistidos por inteligência artificial e a personalização de tratamentos
Há aqui um ponto que eu gosto de fazer, que é por isso é que nós lhe chamamos Copilot, não é uma decisão isolada da inteligência artificial, é a ajuda, tal como um copiloto no carro, é alguém que ajuda e há alguém que guia e o humano continua a guiar. Do ponto de vista financeiro, a análise de risco, detecção de fraudes, a gestão de investimentos na indústria, a otimização de processos, a manutenção preditiva, portanto, temos toda uma nova era e aquilo que tentamos na Microsoft é que a organização não precisa de ser gigantesca, não precisamos ter um enorme laboratório de investigação e desenvolvimento para ter use cases de inteligência artificial interessantes e significativos para o setor. Portanto, porque, como estava a dizer, a inteligência artificial generativa utiliza em linguagem natural e, portanto, torna-se uma tecnologia democrática, que está nas mãos de toda a gente. E é isso que a Microsoft tem feito ao colocar a inteligência artificial na sua tecnologia. Só dar-vos aqui uma nota, e porque sim, nem todas as organizações ainda estão a utilizar a inteligência artificial, mas ainda assim há um estudo do IDC que diz que 62%, peço desculpa, das organizações já utilizam de alguma forma a inteligência artificial e que 25% estavam a ponderar utilizar nos próximos 24 meses, portanto também não é um tempo muito, muito longo, que 40% das organizações já utilizam plataformas de cloud pública e desenvolvem testes em inteligência artificial, e que 26% das organizações, e eu acho este tema interessante, ao utilizarem as plataformas de cloud pública e inteligência artificial, faz com que Portugal também esteja em linha com o mercado da Europa Ocidental. E, portanto, nós não ficamos para trás em Portugal de maneira nenhuma. De todos os pontos que nós já referimos da inteligência artificial, eu acho que há uma nota importante que é as empresas com soluções de gestão, de software de gestão e soluções de dados conseguem estar, eu vou mencionar isto assim, um passo à frente da sua concorrência ao utilizar tudo isto, ok? E, portanto, conseguem, mais uma vez, estar mais próximos dos seus parceiros, dos seus clientes, colocar soluções no mercado mais rapidamente e dar respostas aos seus clientes mais rapidamente. E é por isso que nós achamos que a inteligência artificial e a adoção preliminar da inteligência artificial pode ser um benefício também para algumas empresas para se destacarem da sua concorrência. Eu acho que os pontos chave estão ditos, mas só queria mencionar também que já falámos do tema dos dados, das plataformas, da inteligência artificial, acho que, e a experiência da Microsoft tem sido esta, com o lançar também de plataformas, e há pouco o Henrique falou sobre isto, ao lançarmos o Fabric, nesta altura também associado ao tema da inteligência artificial, o nosso objetivo é estarmos na vanguarda desta transformação, as nossas soluções ajudarem as empresas com quem trabalharmos a estarem na vanguarda desta transformação e proporcionar então esta plataforma unificada para recolher, processar, democratizar dados operacionais para todas as organizações. Obrigada, Ruth, e obrigada por esse ponto positivo. Saber que Portugal também está a acompanhar e está a fazer o seu trabalho é sempre um ponto positivo numa altura em que parece que as notícias são sempre um pouco mais negativas. Obrigada, Ruth, pela intervenção. Passo a palavra ao Henrique Carreiro para a próxima questão. Muito obrigado, Marta. A próxima questão tem a ver com um tema que creio que tem preocupado os clientes ao longo de anos, talvez décadas, cada vez que adoptam um software novo neste âmbito do software empresarial. A pergunta que está sempre em mente é não só será que isto vai interligar bem com o que já temos, mas também quanto é que me vai custar, quanto tempo é que vai demorar. E, portanto, tradicionalmente era um problema não trivial e, portanto, que já acompanhou, e enfim, se calhar todos nós aqui acompanhamos projetos destes da integração de software empresarial e sabemos que não é de todo um problema trivial. E a pergunta, muito concretamente, é qual é que é o ponto da situação atualmente? Isto é mais não vou dizer simples, mas é menos complexo para fazer a integração do espectro de software que as empresas hoje utilizam.
é ainda uma preocupação dos clientes? No fundo, como é que vem o desenvolvimento deste problema? Eu começava por perguntar precisamente ao Eduardo Mendes, qual é que é a sua perspectiva sobre se isto está na mente dos clientes, se é uma preocupação, se ainda é um fator decisivo na aquisição de software. Como é que eles veem esta perspectiva da integração das várias aplicações? É sem dúvida uma preocupação, Henrique. De facto, o tema da interoperabilidade e da capacidade de fazer interagir o sistema ou os sistemas da empresa com o mundo exterior é de facto uma preocupação. Creio que certamente concordarão que as empresas evoluíram no sentido de deixarem de ter por si só um sistema de gestão que geria estoques e contabilidade para passar a interagir com um conjunto de sistemas que hoje em dia, diria eu, que é quase que preciso um dicionário para os identificar. Temos os ERPs, os CRMs, os MES, os HCMs, os DMS, os SCMs, não é? Siglas, diria eu, que há quase que sem fim, não é? E hoje em dia existe N sistemas especializados para setores específicos da organização e para resolver problemáticas específicas. E nesse sentido, de facto, a interoperabilidade e esta capacidade de interligação entre sistemas é cada vez mais vital para que consigamos ter de forma, diria eu, centralizada e consolidada, quase que um cockpit de tudo o que é a realidade da empresa em si e depois, tendo por base isso, colocar em prática aquilo que são as decisões e as estratégias mais adequadas. Para que se consiga, de facto, ou para que se consiga facilitar essa compatibilidade entre aplicações e sabendo de antemão que do ponto de vista prático, ainda estamos muito longe daquilo que deveriam ser standards únicos de comunicação entre as aplicações. A realidade é que hoje as arquiteturas dos sistemas não falam a mesma linguagem e, de certo modo, isto obriga quase que a termos aqui intervenientes, como por exemplo a Generix, que intervém quase como que um tradutor, não é? e um mensageiro entre as aplicações para conseguirmos garantir essa tal transação de informação. A lógica passa muito por desenvolver tecnologia modular e cada vez mais numa lógica de microserviço e flexível, a adaptar a cada cenário em concreto. Algo também é extremamente estratégico e que nós, em particular, fazemos continuamente é uma relação muito chegada com parceiros tecnológicos e com estas software houses, com esta comunidade de organizações que desenvolvem os sistemas, porque é extremamente relevante e estratégico para a Generix conhecer desde logo aquilo que são as linguagens, as arquiteturas, os requisitos específicos de cada sistema em particular, para que consigamos depois interagir e ajudar os nossos clientes a interagir com essas plataformas. Já tivemos a oportunidade hoje de falar daquilo que são os web services da vida, das APIs e os conectores, não é? Que uma parte dos softwares hoje já nativamente tem embebido, e isso também, de certo modo, facilita, e acho que hoje as software houses já têm essa preocupação, ou seja, quando desenvolve um software, já se preocupam em ter uma camada, diria eu, de interação que permita aplicações externas executar interligações, e obviamente que suportamos aquilo que são os padrões abertos, que atualmente são utilizados, como o JSON, o XML, os EDIs da vida, não é? A nossa tecnologia é desenvolvida já numa lógica que nativamente suporta todo este tipo de linguagens para, de facto, agilizar e ajudar nestes processos de interação e de integração de dados entre sistemas. Muito obrigado, Eduardo. E gostava também de ouvir a opinião do Nuno Paiva sobre precisamente esta questão. O que é que os clientes, se é uma dor ainda por parte dos clientes, a integração e a interoperacionalidade entre as aplicações. Sim, e efetivamente é uma dor, não há implementação que façamos hoje em dia que não tenha essa questão incluída.
Como já tive a oportunidade de falar há pouco, os sistemas hoje em dia, nós no passado, e ainda se vê muito, as empresas concentravam aquilo que era a sua operação num único sistema, o chamado ERP monolítico, o software de gestão, desenvolvia-se em cima desse sistema, acrescentava-se campos, tabelas, processos para que tudo estivesse no mesmo sistema. Hoje, como já foi dito até agora pelo Eduardo também, usou aqui as terminologias todas, os CRMs, HCMs, pronto, há cada vez mais esta questão de se procurar aquela solução que é específica para aquela área, que me vai resolver o problema de uma forma mais objetiva, que é uma solução que trabalha focada naquela função específica e que vai evoluir sempre muito mais do que qualquer sistema que eu possa desenvolver internamente e que me vai responder. Portanto, isto é hoje em dia um desafio grande. E por isso essa integração, essa interoperabilidade entre os sistemas é essencial. Além disso, e falamos aqui um bocadinho da integração, a integração também vai, como o Eduardo também foi falando, nós temos a integração interna, estamos a falar aqui dos sistemas que a empresa usa, sejam eles o Excel, por exemplo, ou um sistema de CRM, um sistema de gestão de capital humano, HCM, ou a integração externa com outros, com os meus fornecedores, com os meus clientes. Portanto, isto aqui, o Eduardo falou sobre isso, a questão do EDI, é um tema central em que vamos de uma forma standardizada, e isto às vezes, estes standards que existem, muitas vezes não são assim tão standards como isso, infelizmente. Infelizmente foram criados para serem standards, mas depois cada empresa usa à sua descrição alguns dos standards que lá estão, e portanto é preciso fazer esta modulação de dados e casar, e aqui a Generics tem esse papel importante, e nós implementadores também temos esse papel de pegar nessa informação e casá-la com aquilo que é a informação que a empresa precisa para a sua gestão dia a dia. E depois também existem aqui as integrações com pronto, tudo o que são sistemas IoT e outros tipos de sistemas que as empresas hoje em dia têm que aportar nas suas organizações para trazer automatização, porque se eu ainda tenho na minha fábrica alguns equipamentos mais mecânicos, cada vez mais isso também está a ser mudado. Seja porque eu estou a implementar novas máquinas que têm já essa capacidade, já têm as próprias máquinas já têm sistemas avançados e que nos permitem recolher uma infinidade de dados e que nos apoiam naquilo que são os processos automáticos da empresa e de recolha de dados, seja por, nessas próprias máquinas mais mecânicas, colocar lá sistemas que permitem recolher dados, porque elas não são substituíveis, ainda não há nada que faça substituir aquela máquina mais mecânica. Portanto, acho que isso é cada vez mais um desafio. Nós não, é como digo, não há implementação que façamos hoje que não seja necessário ter aqui, desenvolver um middleware, desenvolver uma API, comunicar com uma panóplia de APIs, seja o que for o modelo que nós usamos, é preciso fazer esta integração de sistemas. Isto é muito usado hoje em dia. Vejamos, pronto, e para finalizar, até com a própria administração fiscal, não é? Que agora é essencial, não é? Nós todos os meses as empresas despejam na nossa administração fiscal, através do SAFT, o e-fatura, toda a sua informação de vendas para lá. E isto permite, mais uma vez, e podemos falar aqui um bocadinho mais à frente sobre isso, aquilo que era o trabalho de lançamento de compras numa empresa ou até no gabinete de contabilidade, está facilitado se eu for ao e-fatura buscar esta informação. Automatizar, retirar o erro aqui, é isto que é o desafio que temos hoje em dia, que temos muitas ferramentas para superar. Obrigado, muito obrigado, Nuno. E de facto este tema aí ainda e eventualmente para futuros fóruns haveremos de falar da robotização de todos estes processos, a robotização física, até nem estou a falar da RPA, estou a falar da robotização física, porque cada vez que aparece algum produto agora novo, já é metade da produção, ou 3/4 da produção, ou 100% da produção é robotizada, não é?
tem os armazéns, etc. Portanto, isso vai colocar outras questões em termos de integração. Mas eu gostava de ouvir agora a opinião do Duarte Machado também sobre este tema de ser ou não, digamos assim, uma dor para os clientes e como é que se está a ultrapassar esta questão que, o que estamos a ver também não vai deixar de existir nos tempos mais próximos. Desde já, completando um pouco também aquilo que já foi dito pelo meu colega Eduardo e pelo Nuno, eu posso me atrever a dizer que é uma dor não percebida. Hum. E quando falamos em interoperabilidade externa, entendemos que é um conceito que é Pagero, ou seja, nós somos uma empresa global, estamos em compliance em 75 países, temos 11 milhões de clientes. O que acontece quando falamos em conectividade entre as empresas, que existe uma panóplia de brokers a nível mundial e que tem a ver um conceito de uniformização, especificidade de uniformização. A Pagero utiliza uma tecnologia many-to-many, não uma tecnologia point-to-point, que é a tecnologia EDI, ou seja, a EDI é uma tecnologia que já existe há mais de 20 anos, totalmente não escalável, difícil de uniformizar, difícil de escalar, e o nosso conceito é um conceito de rede, ou seja, o nosso cliente não tem que se preocupar com qual o tipo de conexão que tem que efetivar com o seu cliente, esteja em Portugal ou esteja na Ásia. Portanto, independentemente das regras de compliance, aquilo que o Nuno falou há pouco, cada vez mais temos que pôr nesta equação as plataformas governamentais. Não é só um cenário português, é um cenário mundial. A União Europeia caminha para um projeto de vida na uniformização do tax reporting. Portanto, se não houver essa capacidade de interoperabilidade com as empresas, é impossível ver comunicação standardizada e uniformizada. As empresas não querem trabalhar de forma diferente em diferentes geografias. As empresas caminham para uma uniformização de processos, independentemente da forma como é que elas operam dentro dos seus sistemas. Mas elas, quando comunicam para fora, tem que haver uma capacidade de comunicação uniforme, independentemente dos requisitos legais, neste caso concreto, sendo naquilo que a Pagero faz, que é sobretudo no tax reporting também, tem que haver uma uniformização de acordo com os requisitos legais. E a uniformização passa por uniformização, tanto é dos documentos recebidos ou dos files que são trabalhados. Nós a Pagero temos um conceito de Pagero Universal Format, ou seja, um formato único que nós adaptamos às realidades existentes de diferentes geografias, para simplificar todo esse processo. Portanto, a interoperabilidade, hoje em dia em Portugal, é como eu estava a dizer no início, é uma dor não percebida, porque as empresas vão começar a ter essa dor quando começam a ter clientes a solicitar conexões novas, com requisitos totalmente diferentes e que obrigam que as empresas tenham que criar novos desenvolvimentos, novas formas de adaptabilidade, que implica custos para as empresas. Portanto, essa dor vai-se começar a sentir quando houver mais requisitos, mais operadores, mais empresas a solicitar, mais clientes, mais fornecedores, e isso é uma situação que é evolutiva. Portanto, acreditamos que com o conceito de uniformização e um conceito de interoperabilidade aberto, as empresas têm a beneficiar e na uniformização, na forma como se comunicam entre elas, independentemente da utilização de outros brokers na comunicação de dados. Muito obrigado, Duarte. Este de facto é um problema que dura há muitos, muitos anos. Ele obviamente tem evoluído. Eu posso dizer que se o EDI de perto tem há 40 anos, não? Há 20. Portanto, é um tema de facto com muitos anos e não parece que, felizmente, as coisas têm evoluído, mas não creio que exista uma bola de prata. Mas pronto, falando de bolas de prata, vamos passar à próxima questão, que tem um bocadinho mais a ver com isso. Marta, sua vez, muito obrigado. Obrigada, Henrique. Sim, vamos falar sobre a automatização de processos e a sua eficiência. Começava por perguntar, e aqui, uma vez mais, olha, o calha sempre na pergunta, uma pergunta com o Hugo, mas não é por mal. Apelava só aqui à vossa capacidade, efetivamente, de síntese. Ainda temos aqui 3, 4 tópicos até ao final e temos aqui uma questão que foi muito solicitada aqui pelos nossos participantes do painel, mas efetivamente pedia aqui que fossem complementando um pouco as vossas respostas aqui sobre a questão da automatização de processos, que efetivamente está a surtir efeito no sentido de libertar os colaboradores, por assim dizer, de tarefas mais repetitivas. Já aqui mencionámos essa questão. Hugo, como é que as vossas soluções estão a evoluir neste sentido e quais é que são as principais apostas no mercado nesta área que estão a vir ao de cima a apresentar aos vossos clientes?
Sim, e realmente este tema é um tema, pronto, já não é novo, é um tema que efetivamente tem estado a acompanhar ao longo dos tempos do ponto de vista da nossa relação com os clientes e no desenvolvimento de soluções. E eu diria que hoje temos uma maturidade diferente. Acho que as organizações estão a ser pressionadas por serem mais velozes, mais rápidas, um conjunto de KPIs que, entretanto, foram incluídos também na sua análise de gestão, o lead to market, a forma, o tempo que demoram a colocar os seus produtos, as suas ofertas no mercado, implica, obviamente, a serem muito mais rápidas naquilo que são a execução das suas próprias atividades e olhar para dentro da forma como têm que repensar, automatizar, olhar com um pouco mais de detalhe em todos os fluxos e todos os processos do negócio. Portanto, e claramente este tópico surge também, exatamente como também a inteligência artificial, como um tópico relevante do ponto de vista de relação que se tem com os nossos clientes. Hoje, mais uma vez, temos acesso a um conjunto de ferramentas que nos permitem claramente também dar resposta a essas necessidades. Se for algumas, sejam os RPAs, portanto, a robotização, seja também a componente da automation, do workflow management, portanto, tudo o que tem a ver estas componentes que podem, de alguma forma, potenciar a automatização e a eliminação de tarefas repetitivas, torna-se importante. O que muitas vezes é necessário fazer, talvez numa primeira fase, é claramente fazer e já se falou disto de algumas das questões que foram dadas, que é o levantamento do ESIS, como é que hoje a organização está a trabalhar, mas claramente fazer uma definição de futuro e uma definição do que é que será o to be e que forma é que podemos eliminar algumas das atividades que se perceberam que foram repetitivas, colocar o que for necessário colocar do ponto de vista da automatização ou robotização ou automatização do ponto de conjunto de tarefas e claramente retirar esse peso mais manual e mais humano do ponto de vista de execução de algumas dessas atividades, libertando claramente as pessoas para aquilo que é o core da sua função, libertando para aquilo que poderá ser tarefas mais estratégicas e até alimentando um pouco mais a criatividade das próprias pessoas, retirando esta carga mais manual, mais humanas e que muitas vezes era necessário a ter e que hoje claramente conseguimos eliminar do ponto de vista dos softwares e do ponto de vista das camadas que conseguimos colocar no ponto de vista das soluções. A inteligência artificial aqui também vai trazer um papel muito importante, porque também de uma forma mais rápida conseguimos aceder à informação contextualizada, tomar decisões mais rápidas e os fluxos fluírem de uma forma muito mais eficaz e relacionada com a interoperabilidade que acabámos de falar anteriormente. Portanto, os próprios sistemas também comunicarem, a informação fluir e centralizar muito o acesso a essa própria informação. Portanto, claramente é um tópico relevante em tudo o que é a visão global que temos para o desenho, para a implementação, para a criação de soluções aplicacionais. Obrigada, Hugo. Eduardo Bentes, da Generix, aqui a sua perspectiva, a vossa perspectiva da Generix. Peço-lhe alguma capacidade de síntese, por favor, aqui na resposta. Obrigada. Ok, Marta, obrigado. De forma também aqui muito, muito sintética, de facto, pronto, esta questão da integração entre parceiros de negócio, o tal, é daí que há pouco se falava, a Electronic Data Interchange é algo que automatiza, é algo que retira as pessoas do processo em si e permite interligar sistemas e comunicar entre sistemas no que diz respeito às encomendas, às faturas, avisos de expedição, toda essa panóplia de fluxos de negócio passam a estar automatizados. Uma das áreas que trabalhamos muito é na área dos algoritmos de análise preditiva, na implementação de sistemas que nós denominamos de VMI, em que na realidade são os fornecedores que controlam estoques na casa dos clientes e com base num conjunto de métricas e previsões de consumo, é o próprio sistema que trata do reaprovisionamento eficiente, sendo que todo este fluxo é feito de forma totalmente automatizada. A área do Purchase to Pay, creio eu que também é uma área próxima aqui à Paguero e Duarte certamente que terá também essa opinião, é uma área de extrema relevância na medida em que ajudamos as empresas a automatizar o processo de conferência e de contabilização de faturas em sistemas, na vertente de contas a pagar, ou seja, faturas recebidas de fornecedor, e isto é algo que traz ganhos de eficiência muito grandes no que diz respeito ao consumo de tempo, que por vezes já no processo de lançamento da informação em sistema e de conferência da informação. Outros exemplos haverá, e muito próximos da Generix, nomeadamente o Henrique há pouco referiu, a questão da automação das operações em chão de armazém, ou seja, a Generix trabalha muito ao nível da interligação dos sistemas dos nossos clientes com os robôs dentro dos armazéns, onde não têm pessoas, como
ao nível de processos de otimização de rotas para que consigamos suportar que a distribuição do nosso produto seja feita da forma mais eficiente e menos onerosa possível. Ok? São alguns exemplos de áreas onde nós operamos precisamente para eliminar tarefas manuais e repetitivas. Okay? Obrigada, Eduardo, pelo contributo para o debate. Ruth Cardoso, a Microsoft, aqui também a vossa perspectiva, como é que estão a trabalhar esta questão? Sim, só para tentar ser curta na resposta e muito alinhada àquilo que o Hugo disse, ok? Portanto, estamos a falar, obviamente, de evoluir rapidamente as soluções de Robotic Process Automations e de inteligência artificial. Portanto, a nossa plataforma, como disse há pouco, toda ela com inteligência artificial, também nesta área de low-code, no-code, portanto, as Power Apps, o Power Automate, toda a nossa stack de Power Platform, que ajuda, obviamente, a automatizar processos e a eficiência das organizações. No entanto, e acho que, como disse o Hugo, não podemos dissociar a inteligência artificial daqui, portanto, nós vemos que o tema dos co-pilots, não é? Sejam eles, mais uma vez, os de produtividade ou os associados a estas ferramentas de gestão e de automação, são fundamentais para acelerar a produtividade. E o Hugo usou a expressão de libertar as pessoas para o core da sua função e libertá-las para tarefas mais criativas e mais estratégicas. É exatamente assim que nós vemos não só a adoção de tecnologias de automação, mas também estas tecnologias de inteligência artificial, que mais uma vez colocam a possibilidade de qualquer pessoa com linguagem natural de interagir com a tecnologia. Eu penso que assim é a forma mais fácil de alavancarmos a capacidade humana e de colocarmos o humano no centro, que é curioso, não é? Quando nós falamos muito de inteligência artificial, mas depois é o humano que estamos a colocar no centro, porque nós eu diria que viemos mudar a forma como as pessoas trabalham. Este tema da automatização de processos, muitas das vezes não é pegar num processo já existente e automatizá-lo, é como é que ele se vai fazer de forma diferente. E esse é também o pensamento que nós colocamos associados ao Copilot e à inteligência artificial. Como é que nós podemos mudar a forma como planeamos, como gerimos a informação, como gerimos as organizações. Nós também internamente também viemos pensar isto, como é que planeamos e construímos produtos diferentes na Microsoft e como é que colocamos o entusiasmo, que tem sido mais que muito, felizmente, junto dos nossos clientes, para que eles também sintam este valor da automatização de processos e de aceleração do mercado. Há aqui um tópico, mais uma vez, porque falámos em colocar o humano no centro, e eu vou-me calar já, colocarmos o humano no centro. Há pouco tempo eu vi uma frase muito interessante que era nós não vamos ser substituídos por inteligência artificial, mas certamente um humano que saiba trabalhar com inteligência artificial pode ser substituído por alguém que não saiba trabalhar com inteligência artificial. E eu acho que isto é super relevante quando falamos nestes tópicos de automatização de processos nas organizações. Obrigada pelo contributo, Ruth. Gostaria também no mesmo tópico de ouvir Duarte Machado, para a Aguero, por favor. Acrescentando um pouco aquilo que já foi dito aos meus colegas e completando um pouco aquilo que também que o Eduardo, o meu colega, falou, nós acreditamos que a automatização de processo e eficiência traz às empresas uma gestão proativa, em vez de uma gestão reativa ao processo. E isto é bastante importante. Porquê? Porque as empresas, independentemente da forma como elas operam internamente, os processos que são criados, e quando incluímos nos processos internos de uma empresa processos vindos de externos, ou seja, neste caso aquilo que estamos a falar basicamente é o fluxo de contas a pagar, torna-se bastante difícil haver uma gestão, digamos, alinhada e proativa, tanto em termos de benefícios para a empresa que o utiliza, como para o stakeholder ou o fornecedor que nela envia informação. Portanto, como eu digo, e não querendo alongar muito mais, e daquilo que já foi falado, é verdade que a inteligência artificial veio, de alguma forma, ajudar e simplificar todo este processo, mas o mais importante, e vou usar outro estrangeirismo, e vou esgotar aqui o meu número de estrangeirismos, acho que as empresas devem começar, quando começam num processo de automatização, nos ganhos de eficiência, não devem olhar para os procedimentos que têm atualmente e adaptá-los, mas sim
pensar, como eu costumo dizer, think digital first. Ou seja, o processo tem que ser criado digitalmente e para que se consiga ter realmente os ganhos de eficiência e para que se consiga de alguma forma ter a capacidade de qualificação de informação, análise de informação através de novos sistemas de inteligência artificial e de novos processos de machine learning. Não querendo me alongar muito mais, Marta. Obrigada, Duarte. Temos ainda aqui nesta questão o Nuno Paiva, mais uma vez para o final. Nuno, olha, este fórum, depois no próximo fórum compensamos. Compensem. Ok. Exatamente, aqui também a sua, aqui para rematarmos este tema e Muito avançarmos. rápido, Marta. Muito Obrigada. rápido porque acho que já estamos mesmo aqui no limite. Assim, para É acrescentar verdade. aqui valor. Portanto, nós na Pontual também temos estes desafios e fazemos esta componente de automatização de processos, seja por RPA, seja até utilizando tudo aquilo que as marcas que representamos já incluem nas suas aplicações. E dando aqui só um exemplo muito prático naquilo que é, ainda há pouco falei disso, naquilo que é, por exemplo, a utilização da comunicação com a administração fiscal. Foi um processo que surgiu por uma questão legal, de fiscalização daquilo que as empresas fazem e que hoje em dia é usado, por exemplo, nos gabinetes de contabilidade e não só, e nas empresas, para automatizar todo o processo de registro de compras e de registro contabilístico dessas mesmas compras. E eu posso usar aqui um exemplo, que ainda ontem estava com um cliente num evento de um parceiro e o cliente partilhava comigo que a pessoa mais rápida que tem no gabinete de contabilidade a lançar documentos metadedos, não é? Como disse o Eduardo, conseguia num minuto lançar 4 documentos e meio. Portanto, eles chegaram ao ponto de estar a medir isto. E hoje em dia, com alguns erros pelo meio, hoje em dia, com esta questão da integração com a e-fatura e com a automatização deste processo através da integração da e-fatura, e ao mesmo tempo incluindo aqui a parte do arquivo digital legal, portanto também que vem também trazer aqui neste processo de transformação digital uma grande mais-valia, passaram a conseguir por minuto lançar cerca de 130 documentos, e aqui o limite é da máquina, nem é do operador, 130 documentos por minuto, com uma taxa de erro baixíssima, abaixo dos 5%, e portanto isto trouxe ganhos enormes, porque eu ia deixar aqui um termo, que não é meu, estou a usá-lo de outro orador num evento até que fizemos há pouco tempo, e falamos aqui dos RPAs, da inteligência artificial, eu diria que nós estamos num processo de desrobotização do ser humano. Porque usar o robô para fazer aquilo que é aquelas operações rotineiras que nós não acrescentamos valor nenhum. Nós temos é que acrescentar valor com a nossa capacidade analítica, com a nossa criatividade, e é aqui que nós temos que ser diferenciadores. Portanto, e remato com esta desrobotização do ser humano, acho que é importante. Obrigada, Nuno. Estamos aqui cheios de termos que podiam ser perfeitamente registados. Temos aqui um metadedos. Eduardo, se não vai registar, isso acho que qualquer dia lhe roubam o conceito. Henrique, a palavra é sua para a próxima questão. Sim, senhor. Muito obrigado, Marta. A próxima questão é muito terra a terra, mas é uma questão que está é uma preocupação, creio eu, que para todos os clientes. E é este equilíbrio em termos de licenciamento é um modelo de consumo de software e que tem a ver com o equilíbrio entre o que é o licenciamento tradicional e os modelos de SaaS, de Software as a Service. E nós sabemos que muitas vezes os fornecedores de software naturalmente preferem os modelos de software as a service porque garantem, digamos assim, um revenue estável, ou pode garantir um revenue estável. Essa é uma das ideias. Para os clientes, em algumas perspectivas, o modelo de software as a service terá vantagens, noutras, sabemos que muitos clientes ainda preferem, de facto, aquela garantia de compra, licenciar o software e pronto, e durante uns tempos não têm de se preocupar com o cair de mais digamos assim, mais um vencimento de mais uma prestação do licenciamento. Portanto, eu ia perguntar ao Eduardo Bentes como é que ele vê e como é que os clientes, como é que sente que os clientes veem esta dualidade. Pendem mais, os clientes nacionais pendem mais para um, pendem mais para o outro, há um equilíbrio, é uma preocupação que manifestam. Qual é que é a sua perspectiva sobre isto?
Obrigado, Henrique. Espero também tentar conseguir numa lógica muito terra a terra, conseguir responder à sua questão. Eu desde já agradeço e aquilo que eu posso partilhar e creio que estarão de acordo comigo, hoje em dia já não há grandes formas para reinventar o negócio em si e no que diz respeito à competitividade do mercado, na realidade as empresas hoje deparam-se com um grande desafio que é não podem colocar só margem no produto ou no serviço que vendem, mas sim têm que olhar para a organização e ver como é que conseguem racionalizar custos e otimizar custos internos de modo a que a sustentabilidade em si se garanta por essa diferença entre aquilo que é o custo e aquilo que é o incoming. Na prática, o tema do licenciamento do software versus SaaS é algo extremamente relevante e no caso prático da Generix, pelo menos a visão que nós temos, é que tem ganho bastante terreno o conceito do software as a service e o usufruir do software como um serviço tem ganho bastante terreno, precisamente por questões de eficiência de custos. Na prática, o que a tecnologia e o conceito de consumir software como um serviço traz aqui vantagens no que diz respeito à flexibilidade, à escalabilidade e à própria eliminação de custos com infraestruturas de alojamento do software, tendo por base o conceito de utilização do software numa abordagem de on-demand, que é eu pago pelo software, tendo em consideração o uso que eu tiro dele, ok? E na Generix eu diria que 90% da tecnologia que nós hoje vendemos já é numa lógica de software as a service e as empresas, nomeadamente em Portugal e de certa forma também nas outras geografias onde a Generix a nível mundial opera, temos tido muito essa adesão positiva e essa abordagem muito direcionada para a aquisição de soluções como um serviço. Há exceções, obviamente, e existem, por exemplo, setores específicos do mercado, como por exemplo a banca ou algumas organizações governamentais, onde o licenciamento por questões de não exteriorização dos dados em si, em infraestruturas externas, é um tema de extrema relevância, então aí sim as empresas optam por adquirir o software e terem o controle interno de toda a sua plataforma de dados e não exteriorizar essa mesma informação. Em resumo, só para ser muito breve, aquilo que é a nossa visão é que o modelo SaaS vai garantidamente continuar a crescer e cada vez mais este conceito do cloud computing é algo para ser tomado em consideração, em alternativa a ter equipas internas a fazer a manutenção de toda a infraestrutura de hardware, a manutenção dos softwares em si, e passa tudo a ser utilizado numa lógica de serviço com todas essas componentes incluídas e com um custo mensal de X, lá está, tendo por base a utilização ou o consumo que se faz do software em si. Obrigado, Eduardo. Eu passava a palavra à Marta para a nossa penúltima questão. Obrigada, Henrique. Sim, vamos falar exatamente sobre escalabilidade e sustentabilidade e perguntava nesta questão ao Duarte Machado, da Pagero, em termos de escalabilidade, isto não é uma palavra muito fácil de se dizer, é um verdadeiro trocadilho, como é que as vossas soluções suportam o crescimento contínuo das empresas e de que forma também a sustentabilidade das plataformas tem sido uma preocupação crescente, por assim dizer, dos clientes? Obrigado, Marta. Realmente a escalabilidade hoje em dia é um fator bastante importante, sobretudo em empresas que, pela sua razão de negócio e a sua forma, a sua presença geográfica, assim obriga. Ou seja, atualmente nós temos um processo dentro da nossa área de negócio, tem a ver muito com a compliance, cada vez mais novos países estão a requerer novos requisitos legais no envio de documentos eletrónicos baseados em CTC models diferentes, ou seja, existe uma grande diversidade de vários modelos de comunicação para as plataformas governamentais. Na Europa, atualmente na Europa, e Portugal, nesse aspecto, não é assim um bom exemplo, mas na Europa estamos a perceber em alguns países cada vez mais se caminha para cada vez mais a uniformização e a forma de enviar documentos em formato eletrónico interligados com as plataformas governamentais.
Portanto, isso preocupa de alguma forma as empresas, porque as empresas têm que estar em compliance nesses países. Estamos a falar de documentos legais, portanto, não só o envio da informação através dos documentos eletrónicos, mas também, sobretudo, o tax reporting, que em Portugal começa a ser e muitas vezes é feito através dos RPs, mas algumas geografias não se utilizam os RPs para essa comunicação desses mesmos dados. Portanto, existe essa dificuldade e esse desafio das empresas. O que a Pagero traz para o mercado, em termos de valor, para essa tipologia dos nossos clientes, que nós temos, basicamente, o nosso foco é sobretudo em grandes empresas, que assentam nessa multiplicidade de atuar em várias geografias, é realmente estarmos em compliance nas geografias, permanecer em compliance para as novas normativas que cada vez são mais aceleradas. Atualmente, como eu disse há pouco, e completando um pouco a informação que eu disse, na Europa estamos no momento a passar mover uma uniformização através de 2030 com o projeto Vida, que vai uniformizar a forma como se comunica, ou seja, toda a informação de VAT reporting na União Europeia. Portanto, isto não é um processo português, não é um processo espanhol, não é um processo alemão, é um processo feito pela União Europeia, que está em construção, já está num piloto nos países nórdicos, do qual nós fazemos parte. Cada vez mais existe a uniformização da rede PayPal, que vem simplificar todos os processos de conexão a nível mundial com os diferentes CTC models presentes em cada país, para simplificar realmente esta conexão. Portanto, as empresas têm essa preocupação, sobretudo em termos de compliance, dentro do nosso negócio, ter um broker ou ter um provider que consiga estar em compliance em todas as geografias onde aqui se exige, porque as mudanças são sempre constantes. Em termos de sustentabilidade, é verdade que cada vez mais as plataformas, há uma preocupação na longevidade das plataformas. A inteligência artificial, a incorporação, cada vez mais incorporação de ferramentas de análise de informação, mas também cada vez mais a adoção e nós na Pagero temos essa preocupação de termos práticas eco-friendly, ou seja, dando outro estrangeirismo, peço desculpa, em data centers, ou seja, ter cada vez mais data centers de consumo totalmente eficientes. Isso é uma preocupação também feita pela própria Pagero, para que conseguimos sermos muito mais sustentáveis. É verdade que a nossa solução, e falando um pouco sobre a desmaterialização, a palavra utilizada até pelo Eduardo, no processo de contas a pagar e contas a receber, o que nós queremos é eliminar o papel das organizações, ou seja, ser um arquivo totalmente digital, os processos serem totalmente automatizados através de data. Portanto, de alguma forma trazemos também essa sustentabilidade para as empresas, ou seja, poder-se conectar, utilizando através de um computador com acesso à internet, consegue-se conectar toda a comunicação de dados que as empresas atualmente fazem, nos fluxos de contas a pagar e contas a receber, ou seja, esse processo é bastante presente nas nossas soluções, em termos de sustentabilidade, não só nos nossos clientes, mas também para tudo que envolve os nossos clientes, quer dizer, em fornecedores e clientes. Obrigada, Duarte. Estamos mesmo a terminar o live event e antes de passar aqui a palavra ao Henrique para rematar aqui com a última questão, queria só, porque não vou conseguir intervir novamente, queria agradecer aqui a todos o painel e ainda antes de passar ao Henrique a referir que este é o último, é o penúltimo live event do ano, assim aqui é o último, vai ser no dia 28 de novembro na IT Insight Talks, ou seja, nosso evento híbrido que tem presencial, ou seja, podem assistir presencialmente ou remotamente, como normalmente são todos os nossos live events aqui, regra geral da IT Insight. A terceira edição aqui da IT Insight Talks tem como tema a cloud híbrida e a multicloud, também extremamente interessante para o nosso público, dia 28 de novembro. Já começámos com as comunicações e vão ficando atentos, que vai ser realmente a nossa última mesa do ano. Henrique, vamos à última questão. Senhor, muito obrigado, Marta. Vamos de facto à última questão e agora sim pedia aos nossos participantes a sua melhor capacidade de síntese, porque o tema tem pano para mangas. É um tema sobre as tendências futuras no software empresarial. Bem, eu acho que prever o futuro nestes tempos é muito mais complicado do que alguma vez foi. Se nós pensássemos o que era há 4 anos atrás, o que é que seriam as previsões há 4 anos atrás, ninguém pensaria de facto no que é que se passou nestes últimos 4 anos. Portanto, eu sem mais demoras passaria a questão, endereçaria a questão à Ruth Cardoso. O que é que prevê, o que é que se prevê, assim, de uma forma muito breve, possam ser as tendências a curto, médio, e se calhar médio já é demais, quase médio na área do software empresarial. Sim, atenção que eu acho que eu concordo plenamente, Henrique, acho que prevermos o futuro a longo prazo hoje em dia, há uma coisa que eu sei, a inteligência artificial vai lá estar certamente, e vamos começar então se calhar por aí,
porque a inteligência artificial veio então abrir as portas a um novo período de evolução também no software empresarial. E, portanto, sem dúvida nenhuma que esse é uma tendência que continuará, ok? Mais uma vez, potenciar a capacidade humana e trazer inteligência aos negócios, é esse o ponto que eu penso que vamos continuar a evoluir dentro da inteligência artificial. O tema da computação na nuvem também falámos aqui um bocadinho, fala-se já há tantos anos, mas ainda assim acho que se vai continuar a falar e vai ser uma tendência dos próximos tempos para permitir soluções escaláveis e também nas soluções empresariais, soluções escaláveis e seguras para qualquer tipo de empresa, seja mais uma vez em ambiente fully cloud ou em ambientes híbridos. O tema da segurança e da conformidade, mais uma vez um tema que também se fala há imenso tempo, mas está cada vez mais crucial e as notícias desta semana também são claras nestes tópicos, para que as empresas possam proteger os seus dados e garantam a conformidade com as regulamentações que existem. Nós na Europa somos cravados de regulamentações a todo instante e, portanto, continuar nesta evolução de conformidade e segurança. Já falámos também plataformas de low code, no code, colocar a capacidade na ponta dos dedos das pessoas para que elas também possam criar aplicações rapidamente para dar resposta de forma personalizada, rápida e eficiente ao negócio. E há aqui um tema que nós não falámos, mas que eu também penso que vai continuar a acompanhar a tendência, que são estas metodologias ágeis, falámos muito de implementação, as metodologias ágeis e a utilização de DevOps no mercado para o desenvolvimento de software, para que rapidamente possamos estar na vanguarda do desenvolvimento e da agilidade. Eu penso que a palavra velocidade, não é? E quando falamos de futuro, a palavra velocidade está cá e vai continuar a existir. E para terminar, e penso que será a minha última intervenção, permitam-me só, nós, por exemplo, lançámos agora nesta última wave do Copilot, e isto mais uma vez para pensar naquilo que é o futuro e das tendências tecnológicas. Lançámos a possibilidade de criar agentes e, portanto, ir a uma base de dados e colocar um agente a tratar da informação por mim e, mais uma vez, eu estar focada naquilo que é o core da minha função. Eu penso que é maravilhoso. Nós temos um futuro muito, muito empolgante pela frente e não podia fechar este painel do meu lado sem deixar aqui uma mensagem de esperança naquilo que é a inteligência artificial e as tendências de futuro também associadas aqui às soluções empresariais. Obrigado, Ruth. Eu passava a palavra ao Nuno Paiva para precisamente sobre esta questão da bola de cristal. Assim, como disse, a médio prazo é quase impossível agora fazermos previsões. Assim, eu vou falar no curto prazo e deixar aqui também uma palavra. Assim, falamos sobre os sistemas de gestão e eu acho que atualmente vamos ter que começar a falar sobre os sistemas de inteligência da empresa. Porque vão passar a ser um pouco isto de pegar toda a informação, todo o volume de dados que nós armazenamos nas nossas organizações e usá-la para trazer inteligência àquilo que são as nossas decisões e passar a ter decisões muito mais informadas, fazer previsão com tendências de mercado. Tudo isso será o futuro. Eu acho que, e falando aqui também, acrescentando aqui algumas coisas que são importantes, o Eduardo há pouco falava sobre aquilo que era, por exemplo, a banca ou outros setores que têm uma necessidade de ter os dados dentro de portas ou em soluções mais fechadas, e pegando também na questão da inteligência artificial, hoje já se começa a falar nós quando falamos de inteligência artificial estamos sempre a pensar em computação na nuvem, e ouve-se muito falar disso, mas hoje já começam a existir tecnologias, o Edge AI, que no fundo é colocar motores de inteligência artificial naquilo que é a borda da rede das empresas, de forma a que haja aqui, em primeiro lugar, uma maior rapidez no processamento, porque vai haver menos latência de dados, e ao mesmo tempo também que os dados não saiam daquele núcleo que nós pretendemos manter os dados dentro da organização, ou o mais próximo possível da organização, sem estar a expor para o exterior. Pronto, e é um pouco isto, assim, e tendo este futuro, como digo, futurologia hoje em dia é muito difícil de fazer, a dinâmica, a velocidade, como disse a Ruth, é a palavra-chave. Pronto, também queria aproveitar, sendo a minha última intervenção, para agradecer aqui a IT Insight por este convite,
e pronto, e nós estaremos sempre disponíveis para apoiar as empresas da Ibéria, porque nós somos a empresa ibérica, para fazer esta transformação, esta digitalização. Obrigado. Obrigado, Nuno. Para a intervenção final, passava a palavra ao Hugo Gonçalves. Hugo. Muito bem, e também aproveitando e complementando o que já foi dito, e totalmente de acordo com o que foi dito, eu que realçava este tema e que foi dito da velocidade, mas também que nos obriga a nós, como parceiros de confiança dos nossos clientes, a também muitas vezes repensarmos as nossas abordagens de entrega e de implementação de soluções. Este tema do Agile é muito importante porque rapidamente os requisitos mudam e, portanto, hoje o que é um requisito que o cliente nos pede, se for preciso daqui a 1 mês, 2 meses, já está a ser repensado. Portanto, e do ponto de vista de integradores, do ponto de vista de implementadores, temos também de ter essa capacidade e essa flexibilidade para irmos acompanhando aquilo que é a evolução rápida do negócio e temos a capacidade de ir ajustando ao longo do percurso aquilo que poderá ser uma necessidade de implementação para dar resposta a um use case específico. Portanto, nós, do ponto de vista da Claranet, temos olhado também para esses modelos mais agile, formas diferentes de acompanharmos os clientes, estarmos mais próximos das áreas de negócio, que é lá que muitas vezes saem as necessidades para depois podermos incorporar naquilo que são plataformas e soluções tecnológicas e, portanto, obriga-nos também, e temos feito esse caminho de maior agilidade do ponto de vista de metodologias de entrega. Depois também dava uma nota de reforço, não querendo adivinhar, mas parece-me que vamos ter uma forma diferente de interagirmos com os softwares. Os copilots, os agentes, portanto, nada mais do que nós consultarmos o agente e consultar plataformas. E, portanto, se calhar estamos a criar aqui um layer em cima das próprias aplicações que fazem o trabalho por nós. Portanto, isto também obriga-nos, como criadores de software, como criadores de soluções empresariais, a pensarmos como é que os utilizadores vão interagir com as nossas aplicações diretamente, ou se vão ter este layer de agentes e são estes agentes que vão consultar as próprias aplicações. Portanto, há muito que é preciso repensar e, obviamente, ajustar, e temos esta capacidade de nos adaptando à evolução rápida que está a acontecer no mercado. Muito obrigado, Hugo. Obrigado. Aproveito para agradecer aos nossos participantes as intervenções nesta sessão, cheia de expressões inesquecíveis. Creio que cada um de nós levará a sua favorita. E, portanto, nós iremos procurar registrar fielmente na próxima edição da IT Insight, que será, como o Jorge disse no início, no final do mês. Portanto, agradeço mais uma vez a todos a vossa participação. Esperamos vê-los numa próxima oportunidade. Henrique, peço desculpa, temos aqui o Eduardo com a mão aqui no ar. Desculpa. Não faz mal. Penso que seria para rematar e aqui para dar alguma palavra de conclusão, penso eu. Eduardo. Vou levar só 30 segundos para dizer que tivemos hoje aqui a oportunidade, de facto, de falar e complementando aquilo que os colegas de painel disseram. Tivemos a oportunidade de avaliar a inteligência artificial e todo o seu poder analítico de automação e precisão em escala, não é? Mas gostei de salientar que houve aqui mais uma sigla que nós não falámos e que eu falo agora, que é o IH. E a inteligência humana, não podemos esquecer que é aquela que traz a criatividade, a intuição para o negócio e a empatia em si. Pelo que, na nossa ótica, defendemos muito o conceito de que o verdadeiro potencial estará na coabitação e na colaboração entre ambas as inteligências e, nitidamente, o futuro é colaborativo. E com isto me despeço, agradecendo, obviamente, o convite para a sessão de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Mais uma expressão para nós ficarmos na nossa coleção. Muito obrigado a todos os participantes desta mesa redonda e a toda a nossa audiência que se manteve basicamente intacta até o final. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.